Olá, pessoal do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui. Leciono matemática na Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, em Cachoeira de Minas. Nesse vídeo, nós iremos corrigir as atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 1 de 2021. A unidade temática, os objetos de conhecimento, as habilidades envolvidas e os conteúdos relacionados estão aí na tela de vocês. Nessa semana 4, o tema de estudo foram medidas. Então, recapitulando, as medições fazem parte de nosso cotidiano em várias situações, seja na compra de alimentos em quilogramas, medida de massa, ou litros, medida de capacidade, na duração de um filme assistido, medida de tempo, na informação de sua altura, medida de comprimento, ou em vários outros contextos utilizamos unidades de medida. Então, nós vimos aqui medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo, medida de comprimento e por aí vai. Então, medir significa comparar duas grandezas de mesma natureza e verificar quantas vezes uma contém a outra. Ou seja, utilizamos uma unidade de medida padrão, ó, palavrinha-chave aqui, ó, unidade de medida padrão, para comparar com aquilo que está sendo medido. Então, nós temos nesta tabela aqui algumas grandezas e a unidade de medida mais comum. Como vocês podem ver, tem um asterisco que a gente vai ver aqui depois. Então, quando a gente vai falar de grandeza, comprimento, a gente utiliza o metro. Capacidade, utilizamos o litro. Massa, o quilograma. Área, o metro quadrado. Volume, o metro cúbico. E tempo, usamos a hora. Então, a partir dessas unidades, surgem outras, que são múltiplos ou submúltiplos da mesma. Por exemplo, o tempo, a unidade de medida mais comum é a hora. Mas existem os submúltiplos, minutos, segundos, existem os múltiplos. Quando juntamos as horas, quando juntamos 24 horas, nós temos um dia, 7 dias, uma semana. Quando juntamos as semanas, nós temos os meses, os bimestres, trimestres, semestres, os anos. Então, são os submúltiplos e os múltiplos da hora, assim como tem nas outras unidades de medida também. Então, dentre essas grandezas citadas, nós vamos recordar o estudo sobre áreas, nós vamos recordar o estudo de áreas de triângulos, quadrado e retângulo, que muito nos auxiliam no cálculo de área de outras figuras por meio de decomposição. Então, o triângulo, para nós calcularmos a área dele, nós vamos utilizar a base e a altura, como está representado nesses desenhos, e o cálculo da área nessa fórmula aqui, é a base vezes a altura dividido por 2. O retângulo vai ser a base vezes a altura, e o quadrado, como tem os quatro lados medindo o mesmo comprimento, a medida da área do quadrado é a ao quadrado, ou a vezes a, que é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos para os exercícios. Então, na questão 1, nós temos a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual que é a área desse terreno? Para nós calcularmos a área desse terreno, nós vamos decompor ele da seguinte forma. No centro aqui, nós temos um retângulo, tá bom? Nós temos um retângulo aqui e nós vamos ter dois triângulos aqui do lado. Mas o que vocês precisam ver? Essa medida aqui do lado é 20 metros do triângulo. Aqui, essa parte toda aqui, dessa ponta até essa ponta aqui é 34 metros. E a altura, daqui até aqui é 16 metros, tá bom? Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter, essa medida aqui, do triângulo. Tá vendo que o lado da frente aqui, esse lado aqui, nós não temos os valores. Nós vamos calcular qual que é esse valor. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós temos o retângulo no centro e dois triângulos do lado. Então, o triângulo, nós estamos assim, Nós temos um triângulo aqui e nós temos um outro triângulo do outro lado. Então, nós sabemos que aqui, 20 metros e aqui também são 20 metros. Então, eles são iguais. Então, aqui, 20 e aqui 20. Então, lembrando que aqui nós temos um ângulo reto, tá bom? Se aqui é 20, aqui é 20. E nós temos que a altura aqui, desse lado é 16. Então, aqui é 16 e aqui também é 16. Falta o quê? Falta essa medida de baixo aqui, Porque eu sei que se eu somar,
essa medida com essa medida, mais o que tem no meio aqui, ó, que é essa parte do retângulo, eu vou ter 34 metros. Então, quanto que vai valer essa medida? Então, para isso, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, eu vou colocar aqui ó, um triângulo retângulo. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Aqui, ó, onde que eu vou chamar de A, é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E aqui nós temos os catetos, o B e o C. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, quando nós temos um triângulo retângulo, nós temos a seguinte relação, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós vamos olhar aqui, ó, como vocês podem ver, esses triângulos aqui estão espelhados, estão refletidos. Então, se eu pegar um ou outro, é a mesma coisa. Então, qual que é o A? O A, se vocês olharem aqui, é o 20, tanto nesse quanto nesse. Então, o A vai ser 20 ao quadrado é igual o B. O B, se vocês olharem aqui, ó, é o 16. Então, 20 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais... E o C? O C, se vocês verem aqui, ó, é o valor do x, mais x ao quadrado. Então, para facilitar os nossos cálculos, ó, eu vou inverter. Ó, que está do sinal de igual aqui, o 20 ao quadrado, eu vou passar para cá, e esse parte daqui eu vou passar antes. Então, vai ficar assim, ó, 16 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, ok? Quanto que é 16 ao quadrado? 16 ao quadrado é 256. Então, 256 mais x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Quanto que é 20 ao quadrado? 20 vezes 20, 400. Ok? Aí eu vou pegar esse 256, ó, eu quero isolar o x ao quadrado, ele está mais, ele passa para lá, menos. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 400 menos 256. Qual que é o valor do x ao quadrado? Quanto que é 400 menos 256? 144. Aqui eu estou quadrado, eu vou passar a raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 144. Qual que é o valor do x? X é igual a 12 metros. Então, o que significa dizer que x é 12 metros? Que essa partezinha aqui, ó, desse triângulo aqui é 12, e desse outro triângulo também é 12. Agora, se eu tenho 12 aqui, e eu tenho 12 aqui, 12 com 12, 24. E eu não sei que tudo isso aqui é 34, então falta quanto? Falta 10. Então, essa parte aqui, ó, da base do retângulo vai valer 10. Se aqui vale 10, aqui também vai valer 10. E aí eu tenho todas as dimensões. Agora eu posso calcular a área. Então, nós vamos ter aqui, ó, a área do retângulo e nós vamos ter a área dos triângulos. Então, a área do retângulo é a base, que é 10, que nós vimos, vezes a altura, que é 16. Quanto que é 10 vezes 16? Lembrando, multiplicação por múltiplos de 10, ó, nós vamos manter o número e vai acrescentar a quantidade de zeros. Ó, nós temos um zero, então colocamos um aqui, 10 vezes 16, 160 metros quadrados a área do retângulo. A área do triângulo. A área do triângulo é a base, que nós achamos aqui, ó, que é 12, vezes a altura, que nós já sabemos que é 16, dividido por 2. Só que eu tenho quantos triângulos? Ó, eu tenho 2 triângulos. Então, para mim não ter que fazer duas vezes, já vamos multiplicar tudo isso aqui por 2, ó, dos 2 triângulos. Então, a área do triângulo vai ser igual a 2 vezes... Quanto que é 12 vezes 16? 12 vezes 16, 192, dividido por 2. Agora aqui, ó, observe. Eu tenho um 2 multiplicando e depois eu vou dividir por 2. A divisão não é a operação inversa da multiplicação, então eu posso cortar esse 2 com esse 2. Qual que é a área dos dois triângulos juntos? 192 metros quadrados. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a área do retângulo, que é 160, e a área dos dois triângulos, que é 192 metros quadrados, e vamos somar. Então, 192 mais 160, 2 mais 0, 2. 9 mais 6, 15. Deixa o 5 e vai o 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 352 metros quadrados, que é a área total dessa figura, que é a letra D. Já na questão 2, o marceneiro ele deve fazer uma cruz conforme essa figura aqui.
Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então, nós podemos decompor essa cruz aqui de algumas formas. A mais fácil que eu acho é a seguinte, ó. Nós pegarmos esse retângulo do centro e deixar dois quadrados. Por que são quadrados? Ó? O lado dessas figuras, ó, é 1 metro por 1 metro, e aqui nós temos 1 metro por 1 metro também. Então, são dois quadrados e um retângulo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do retângulo e vou calcular a área do quadrado. A área do retângulo, base vezes a altura, ó, base 1 vezes a altura. Qual que é a altura total desse retângulo? Ó, 5 metros. 1 vezes 5, qual que vai ser a área do retângulo? 5 metros quadrados. E a área do quadrado, nós vimos aqui, que é 1 vezes 1, 1 por 1. Então, 1 vezes 1, 1 ao quadrado, é a mesma coisa. Então, 1 ao quadrado, a área do quadrado é igual a 1 metro quadrado. Então, eu tenho que este daqui, ó, o retângulo, tem 5, e cada quadrado desse tem área 1. Então, se eu somar todas essas três figuras, qual que vai ser a área da cruz? Eu vou pegar 1 mais 5 mais 1, que é igual a 7 metros quadrados. Beleza? Essa aqui é a questão 2. E na questão 3, pessoal, nós vamos observar essas 7 cenas aqui e responder letra A, B, C, D, E, F, G e H. Eu não vou escrever aqui a resposta, eu vou apenas responder pelo áudio nesse vídeo, tá bom? Então, na situação A, o Caio diz o seguinte: essa caixa tem 37 centímetros de altura. Se outra pessoa medir a altura dessa caixa, utilizando a mesma trena que o Caio utilizou, ela encontrará a mesma medida? Por quê? A resposta é sim, porque a medida foi utilizada utilizando uma unidade de medida padrão, que é o centímetro, que é um submúltiplo do metro. Na letra B, o Vicente está medindo o pano e disse o seguinte: esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. A Ana, se ela medir o mesmo pano utilizando o palmo dela, ela vai encontrar a mesma medida que Vicente encontrou? Por quê? A resposta é não. Porque o palmo ela é uma unidade de medida não padronizada, ou seja, o palmo do Vicente é maior que o palmo da Ana. Logo, esse mesmo tecido, se a Ana medir, não vai ter a mesma quantidade de palmos que o Vicente mediu utilizando o palmo dele. Na letra C, nós temos aqui, ó, a Andriele está contando. 1, 2, 3, 4, 5. E o André tinha dito, agora conte até 60 enquanto nos escondemos. Então, na letra C, é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor que o da contagem feita por André? Então, eu posso contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu poderia contar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que o ritmo da contagem mudou. Então, se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo poderia sim ser maior ou menor, dependendo do quê? Dependendo do ritmo da contagem. Porque o ritmo da contagem, o ritmo da fala, não é uma unidade de medida padronizada, tá bom? Na letra D, o William diz o seguinte: para fazer essa receita, preciso de um copo de água morna. Então, qual dos copos o William deveria utilizar na receita? Se ele está dizendo que ele precisa de um copo de água morna, nós, visualmente falando, não sabemos qual deles contém água morna. Por quê? Para nós sabermos qual deles vai conter água morna, nós precisaríamos o quê? Medir a temperatura da água contida em cada um desses copos, tá bom? Então, nós não podemos responder qual desses copos o William pode utilizar. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada. Então, a água está sendo medida em quê? Em litros. Então, vamos dar uma volta aqui, voltar lá no início da nossa questão.
O volume, ele pode ser medido em metro cúbico, a área em metro quadrado, a massa em quilograma e a capacidade em litro. Então, litro, sim, é uma unidade de medida padronizada. Então, aqui, na letra E, ó, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada? Sim, está sendo medida em litro. Letra F. Na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Então, na letra F, fala o seguinte, a primeira cena vai durar 8 minutos. Então, diferentemente da C, que o ritmo da contagem, o ritmo da fala pode ser alterado, agora, no cronômetro, o tempo vai ser sempre igual. Da mesma forma que o dia sempre tem 24 horas, que a hora sempre tem 60 minutos, que o minuto sempre tem 60 segundos, é uma unidade padronizada. Então, no F, na cena F, na letra F, se alguma outra pessoa estivesse com cronômetros em mão, a duração da cena seria diferente? Não. Por quê? Porque o tempo, utilizando o cronômetro, é uma unidade de medida padronizada. Na letra G, ó, esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Isso foi o que a Esther disse. Então, o Paulo, o garotinho, se ele medir o mesmo lado da quadra que a Esther mediu, só que o Paulo vai usar os seus pés, a medida será a mesma? Não. Por quê? Porque o pé da Esther não vai possuir o mesmo tamanho que o pé do Paulo. E qual das medidas será maior, se a gente for medir em pés? Se a Esther falou que tem 37 pés de comprimento e o pé da Esther provavelmente é maior que o pé do Paulo, então, se a medida da Esther tem 37 pés de comprimento, a do Paulo vai ter mais unidades pés de comprimento, porque como o pé dele é menor, vai ter mais unidades do pé do Paulo, tá bom? Então, com isso, nós concluímos a correção das atividades da semana 4 do PET. Até a próxima. Tchau, tchau. E não se esqueçam de enviar as fotos para os professores para fechamento de nota do primeiro bimestre.